Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Que Deus te abençoe mais esse dia. Estamos aqui de volta, para dar continuidade a essa série de vídeos devocionais, E a gente tem falado sobre sabedoria, o nome é Adquirindo Sabedoria. Tem sido muito legal compartilhar com você, eu tenho te falado, da importância de nós adquirirmos sabedoria que vem de Deus. Para que nós possamos viver o nosso dia a dia. Os dias estão cada vez mais difíceis. Lá em Timóteo, o apóstolo Paulo está alertando o seu filho na fé, Timóteo, dizendo o seguinte, olha, se eu não me engano, em 1 Timóteo, vamos conferir para não dar referência errada, Mas eu acho que é 1 Timóteo, capítulo 3, sabe? Se eu não me engano, é isso aí mesmo. 1 Timóteo, capítulo 3. Eu vou achar aqui rapidinho. Se não for 1 Timóteo capítulo 3, é 2 Timóteo capítulo 3. Bom, então deve ser 2 Timóteo, 1 Timóteo não é. Vamos ver aqui, 2 Timóteo capítulo 3. É isso mesmo. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo está dizendo o seguinte, saiba disto, É importante, em outras versões diz, é importante você saber disto, Timóteo. Nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis, terríveis, porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Olha só, gente. Olha o tipo de pessoa que o apóstolo Paulo está dizendo que a gente encontraria nos últimos dias. Se eu pudesse resumir tudo isso aqui, eu diria para você o seguinte, Paulo está dizendo para Timóteo que nos últimos dias as pessoas não teriam sabedoria para viver. Então, como é que a gente vive num tempo desse, onde as pessoas estão assim, egoístas, avarentas, presunçosos? Como é que a gente vive? A gente tem que ter sabedoria. Sabedoria que vem do alto, que não tem nada a ver com a mente humana, não é o QI, não é inteligência, é sabedoria. Então é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está indo atrás da sabedoria, a gente está buscando sabedoria, tá bom? E a gente chegou hoje no 8º dia, e essa sabedoria a gente tem buscado aqui na palavra de Deus, no livro de Provérbios, não é isso? Falaram para você, por que o livro de Provérbios, pastor? Porque foi um homem muito sábio que escreveu. Ele pediu sabedoria a Deus, olha só que legal. Ele pediu a Deus sabedoria e Deus deu a ele sabedoria, Salomão. E ele deixou esse compêndio de conselhos para nós e é em cima disso que a gente está falando. Eu tenho te desafiado, pegue a sua Bíblia de papel, faça desse momento devocional, são 5 minutinhos no máximo, sabe? Um momento para que você esteja com Deus. E aí você abre a sua Bíblia, você bota esse vídeo na sua televisão como se você estivesse estudando. Marca os textos aí, sabe? Que a gente lê aqui e leia todo o capítulo, não fique só no texto que a gente lê aqui, porque todo o capítulo, até às vezes aqui eu fico sem saber. Eu leio o capítulo todo, eu fico sem saber qual parte falar, porque é tanta coisa boa, de qualquer dia a gente vai ter que fazer um devocional só da leitura do livro de Provérbios. Só ler o capítulo inteiro já está abençoando. Tá bom? Então hoje a gente chegou no capítulo 8, e eu quero ler com você alguns versículos. Começa lá, porque o capítulo 8 é legal pra caramba, porque é como se a sabedoria estivesse falando com a gente. Ela está falando com a gente. Tá? E aí começa lá muito legal, e quando chega no verso 17 diz assim, a sabedoria falando, amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Olha que legal. É aquilo que a gente estava falando aqui, a gente está aqui procurando sabedoria, e está dizendo, quem procura encontra. A palavra de Deus também diz em outro momento, aquele que busca acha, quem bate se abre, quem pede recebe. Legal, né, gente? Então, bom saber, que a gente está aqui buscando sabedoria em Deus, e Ele nos dá. Quem busca sabedoria encontra, não é difícil. É só buscar, e é isso que a gente está fazendo. Aí no verso 18 ele diz, comigo, ela diz, sabedoria, mas eu vou te explicar daqui a pouco. Comigo estão riqueza e honra, prosperidade e justiça duradouras. Olha que legal. Quem não quer prosperidade? Quem não quer riqueza? Quem não quer honra? Está com a sabedoria, ela está falando isso. Agora, quem é a sabedoria? Vamos descobrir quem é a sabedoria? No verso 22 ela se revela.
E eu acho muito legal. A sabedoria está se revelando para nós a partir do verso 22. Ó. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Olha que legal, gente. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra, meu Deus. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam as fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. A sabedoria está falando. Verso 27. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, e quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Meu Deus do céu, quem é a sabedoria? Sabedoria é o próprio Deus, queridos. Sabe, quando ela diz assim, eu sou eterna, eu fui criada antes de tudo e tal, está dizendo a sabedoria é o próprio Deus. O próprio Deus é a sabedoria que eu e você precisamos. Então, buscar sabedoria é buscar a Deus. Através da sua palavra, sabe? A gente não pode separar Deus e a sabedoria, a gente não pode separar Deus e a sua palavra. Então, aqueles que querem viver de maneira sábia, só em Deus, só através de Deus, só buscando a Deus na palavra de Deus. E aí no verso 34 eu quero fechar esse vídeo. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. A sabedoria está falando. Que quem ama a sabedoria, aquele que encontra a sabedoria encontra a vida, mas quem se afasta da sabedoria encontra a morte. Então, queridos, é essa a nossa jornada que nós estamos fazendo aqui, buscando a Deus. A sabedoria é o próprio Deus. Não existe outra fonte de sabedoria que não seja Deus, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, fica com essa mensagem, curte, compartilha, comenta. Próximo vídeo a gente dá continuidade, tá bom? Que Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus.